Você acaba de comprar a máquina Toyota 9800. Tenha a certeza de que a partir de agora, ela será uma boa companheira para seus momentos de lazer, de trabalho e ainda usando sua criatividade. Mamãe! Acessórios. Veja a caixa de acessórios. Ao retirá-los, sua máquina estará transformada numa máquina de braço livre. Com ela, você pode costurar bainhas, fechar punhos, mangas, cavas. Observe os acessórios que acompanham a sua Toyota 9800. Manual. Esse é o conjunto de acessórios que você irá utilizar para as mais variadas funções oferecidas pela sua Toyota 9800. Observe o manual. Ele será o seu guia sempre que necessitar saber qual é o acessório e para qual ponto ou função se destina. Leia com atenção os nomes e funções de seus componentes. Aí estão os acessórios. Leia tudo, porque de agora em diante vamos mostrar outros detalhes importantes. Limpeza. Falemos da limpeza. Com a chave de fenda pequena, retire os 2 parafusos e a chapa da agulha. Veja como está na página 40. Se você costura durante um mês seguido, limpe a máquina uma vez por semana. Se você usa somente por uma semana, limpe sempre que terminar sua costura. Lubrificar. Falemos agora de lubrificar sua máquina. Lubrifique apenas os locais onde se dá o maior atrito. Veja bem, como as máquinas Toyota têm tecnologia avançada japonesa, você não precisa lubrificar a parte interna, porque seus componentes são produzidos com aço grafitado, já vêm lubrificados de fábrica. Colocar agulha. Veja a colocação da agulha. Coloque-a sempre com a parte plana para trás. Sapata-pé calcador. Veja agora como se troca a sapata, ou pé calcador. Rebobinar. Veja como é fácil rebobinar. Enrolamos um pouco manualmente e a máquina fará o resto. Enfiar o fio. Agora, prepare o fio superior enfiando-o corretamente. Subir fio inferior. Veja a colocação da bobina e agora como subir o fio inferior. Tensor fio superior. Veja agora como regular a tensão do fio superior. Agora um detalhe, se você deseja soltar a linha, coloque o tensor no número 2. Mas se você deseja apertar a linha, coloque o tensor no número 4. Regular fio inferior. Vejamos agora como regular o fio inferior. Essa regulagem normalmente já vem pronta de fábrica, quer dizer, não precisa regular. Por isso, use a chave de fenda pequena somente em casos extremos. Antes de usar a chave de fenda, experimente regular através do tensor superior. Mecanismos, funções. Sigamos adiante. Vejamos agora a função dos mecanismos. Não esqueça desse detalhe. Antes de girar o botão seletor de pontos, tenha sempre o botão que regula a largura do ponto colocado na posição 0. Igualmente, coloque antes o botão que regula a distância ou comprimento do ponto, também na posição 0. Veja como ficou. Costura reta. Iniciamos com uma costura reta simples. Botão seletor no número 6, largura do ponto no número 0, comprimento ou distancial do ponto no número 2.
Colocamos agora o tensor superior no número 4 e usamos a sapata normal. Reta com reforço. Agora faremos a mesma costura reta com reforço. Veja como se faz essa costura de reforço. Use-a no início de sua costura. Você aperta a alavanca e a costura retrocede. Você solta e a costura avança. Quando você chegar no final da costura, repita a costura de retrocesso. Você aperta a alavanca e a máquina retrocede. Você solta e a costura segue. Aumentar o comprimento do ponto distancial, alinhavar. Vamos agora aumentar o comprimento do ponto? Com o botão da largura em 0, distancial em 4 e tensor em 2, você pode alinhavar usando a máquina. Veja como é prático o corta-fios. Quanto ao alinhavado, você precisa apenas puxar o fio inferior. Pontos zigue-zague. Você já aprendeu a costura reta e viu como o comprimento do ponto pode ser aumentado até o máximo, como no alinhavado. E agora, através dos pontos em zigue-zague, você vai aprender a usar e multiplicar as funções de sua Toyota 9800, através de suas diversas larguras, e depois aplicá-las usando seus pontos programados automáticos. Primeiro, colocar o botão da largura e o distancial em 0. Você não pode esquecer esse detalhe. Feito isso, colocar o botão seletor de pontos no número 5. Agora, colocar o distancial em 1,5 e o botão da largura no número 2. Veja como ficou. Observe as diversas larguras. Experimente outro ponto. Colocar seletor no número 5, distancial entre 0 e número 1, largura do ponto no número 6. Veja como fica o seu bordado. Se você colocar o seletor no número 8, seu bordado vai ficar assim. Coloque o botão seletor no número 11. Veja como fica bonito. Se colocar o seletor no número 13, vai ficar assim, veja. Se colocamos no 14, vai ficar assim. Legal, não? Pontos fantasia bordados. Examinemos agora outras alternativas. Só a Toyota lhe oferece tanta coisa numa máquina familiar. Vamos bordar agora em 3 operações. Faremos bordados gregos. Na primeira operação, você coloca o seletor no número 14 e borda. Vai ficar assim. Na segunda operação, você vai repetir o mesmo bordado, apenas deixando um espaço, que seja da largura de uma sapata. Faça a outra linha, tal como lhe estamos mostrando. Para terminar, faça no meio das 2 linhas uma terceira linha com o seletor no número 13. E está pronta a sua grega. Não ficou bonita? De agora em diante, use a sua criatividade, nunca esquecendo de, antes de mudar o seletor, sempre colocar os 2 botões em 0, da largura e o distancial, ok? Seguimos adiante em nossa aula de manejo? Observe bem. Até agora usamos os pontos indicados pela linha amarela, ou seja, do número 5 ao número 14. Pontos programados. Vamos, portanto, usar os chamados pontos azuis, do 15 ao número 24. Veja um novo detalhe, muito importante. Sempre que você usar um ponto amarelo, também terá que usar os pontos amarelos no botão que determina a largura do ponto. Da mesma forma, terá que usar os amarelos do botão distancial, que determina o comprimento do ponto. Ora, se isso vale para os pontos amarelos, também vale para os azuis. Atente bem, quando usar os pontos azuis, também terá que usar os azuis do botão da largura e o azul do botão distancial, ok? Mais uma coisa, somente a Toyota lhe oferece pontos já programados, de tal forma que você apenas tem que mover os botões, buscando uma nova função. Por isso, com 1, 2 movimentos, você pode realizar automaticamente
pontos overlock, costura tripla reforçada, bordados decorativos, gregas ou outras tantas fantasias que a sua criatividade irá determinar. Você pode, portanto, juntar um ponto amarelo numa operação e depois fazer 2 azuis. Já lhe mostramos isso na grega. Veja o que você pode fazer no bordado decorativo. Experimente fazer primeiro individualmente o número 23, depois o 24, depois o 19 e assim por diante. Sempre com os 2 botões, largura e distancial em 0, antes de mudar no seletor. Afinal, você agora tem uma máquina que vem já programada. Isto se chama tecnologia avançada. Botão pressão da sapata. Já que estamos falando em tecnologia avançada, veja agora a outra função que só mesmo a Toyota poderia ter. Veja esse botão de pressão da sapata. Graças a esse botão de pressão da sapata, você pode costurar tecidos de maior espessura, como jeans em 4 vezes, como se você tivesse nas mãos uma máquina industrial. Basta pressionar com o dedo assim. Da mesma forma, se você vai costurar um tecido bem fino, poderá usá-lo nada mais que soltando o botão de pressão. Veja como fica. Para que você entenda melhor, somente a Toyota tem movimentos programados, com funções combinadas entre o botão de pressão da sapata e os dentes de avanço. Por isso, você pode costurar couro, camurça, vinil, jeans, lycra, seda fina e o mais importante, sem que você necessite colocar papel embaixo, lubrificar o couro sem nenhum acessório. Você usa a sua Toyota como se fosse costurar com uma máquina industrial. Tenha, porém, em mente que essa é uma máquina familiar. Portanto, reconheça que não poderá usá-la indiscriminadamente, como se ela sempre fosse industrial. Ponto overlock. Vejamos então o ponto overlock. Coloque o botão seletor no 16 ou no 17 azul, botão da largura no número 6 azul e o distancial no 4 também azul. Veja que também trocamos a sapata comum pelo pé overlock. Agora um detalhe. Para um ponto overlock perfeito, deixe sempre a borda do tecido embaixo do guia da sapata. Ponto chuleado. Com a mesma sapata, você pode realizar também os pontos chuleados, muito importantes para o melhor acabamento de sua costura. Neste caso, mudamos o seletor para o número 5, botão da largura para o 4,5 e o distancial para 1,5, todos no amarelo, ok? Costura tripla reforçada elástica. Vejamos agora como fazer a costura tripla reforçada, assim como suas aplicações. Primeiro, trocamos o pé overlock pelo pé de costura reta. Colocamos o seletor no 21 azul, botão da largura no 0 e o distancial no azul 4. Observe agora algo muito importante. Lhe asseguramos que você está diante de um dos pontos mais interessantes, porque raras são as máquinas familiares que podem oferecer esta função, a não ser as industriais. Veja como a costura simples das máquinas comuns arrebenta, na lycra, por exemplo. Veja também que a lycra com costura tripla reforçada não arrebenta. Faça esses testes. Overlock com reforçada elástica. Faremos agora uma combinação de ponto overlock com costura tripla elástica. Muito importantes quando você deseja costurar moletom, digamos. Você primeiro costura o punho com o ponto overlock, usando o braço livre. Já na manga, onde você também fez o ponto overlock, você usa a costura tripla reforçada elástica, bem junto ao overlock, e também nas cavas. Isso lhe dá a garantia de que não terá problemas de abrir a costura. Veja agora na lycra.
Normalmente, as máquinas comuns familiares não costuram bem esse tecido, porque é muito elástico. Já com sua Toyota, isso vai que é uma beleza. Faça na lycra primeiro um ponto overlock, depois a tripla reforçada elástica. Sua confecção ficará garantida. Só a Toyota lhe oferece funções com qualidade. Vejamos agora uns detalhes que vão ajudar na sua costura. Não custa lembrar, no moletom você pressiona o tensor da sapata. Na lycra, você dá menos pressão. Você usa as funções deste botão conforme o tecido que irá costurar, ok? Caseado. Continuemos agora com os pontos laranja. Da mesma forma que nos azuis e nos amarelos, quando usar os laranjas, use também os laranjas do botão da largura e também os laranjas do distancial. Estamos falando agora de fazer o caseado, de uma forma automática e rápida, e com mais uma função da Toyota, permitindo caseado sobre tecidos finos e grossos. Por exemplo, no tecido fino, você colocaria o botão da largura no número 4. Já no tecido grosso, você usaria o número 6. Vejamos como proceder com o botão distancial. Para tecido fino, você regula o botão no terceiro pontinho. E para tecidos grossos, você coloca entre o terceiro e o quarto pontinho. Viu como é? Veja agora como fazemos um caseado num tecido médio. Coloque o seletor no laranja número 1, que está embaixo do número 3. Botão da largura no laranja 5. E o distancial no terceiro pontinho laranja. Agora vamos colocar a sapata para caseado. A seguir, colocamos o botão sobre a sapata, onde estão os risquinhos, e medimos o tamanho da casa. Lógico que de acordo com o tamanho do botão. Veja que com a Toyota você não precisa riscar a casa com giz, medir, etc, etc. Porque na Toyota você vê, você sente o caseado avançar, podendo acompanhar a medida até o ponto desejado. Veja como é fácil. Agora um detalhe muito importante. Antes de mudar a posição do botão seletor, digamos, do número 1 para o 2, ou do 2 para o 3, ou do 3 para o 4, a agulha deverá estar na sua posição mais alta. Veja bem. Vejamos então a primeira operação do caseado. Seletor no número 1, costure alguns pontos para que a base fique segura. Na segunda operação, você coloca o seletor no número 2. Veja a agulha, está na posição mais alta. Faremos agora a parte lateral da casa, até a medida marcada para o botão. Na terceira operação, colocamos o seletor no número 3. Fazemos uns pontos para reforçar a outra base da casa. Agora, na última operação, faremos os pontos da outra lateral da casa. Está pronto o caseado, não foi fácil? Agora com o cortador de casas, cortamos até o ponto desejado. Colocamos um alfinete no final para que o cortador não passe da medida. Bainha invisível. Voltemos aos pontos amarelos. Botão seletor no amarelo 12. Botão da largura no amarelo 3 e o distancial no amarelo 2. Colocamos agora a sapata para a bainha invisível. Examine bem a sapata para a bainha invisível. Ela tem um detalhe muito importante. Girando o parafuso, estamos abrindo mais espaço no pé da sapata. Viu como é? Indica que com a sapata mais aberta, você irá costurar com tecido fino. Entretanto, se o tecido é mais grosso, você deve girar o parafuso, fechando o pé da sapata. Mini bainhas. Veja como fazer mini bainhas ou pequenas dobras, muito usadas na confecção de lenços. Podemos fazer bainhas estreitas em camisas. São múltiplas suas aplicações. Observe a sapata para essas pequenas dobras.
há duas opções. Uma, seletor no número 6, botão largura no 0, distancial no número 2. A outra, seletor no número 5, largura no número 2,5 e distancial no 1,5. Observe com muita atenção o trabalho com esse pé para pequenas dobras. O tecido vai entrando na sapata semi-dobrado e depois de passar por ela, sai do outro lado prontinho. A máquina se encarrega de sua execução. Colocar elásticos estreito largo. Vamos agora usar a costura nos elásticos finos e de mais largura. Primeiro, o estreito. Seletor no número 7 amarelo, botão da largura no amarelo 6 e o distancial no 1,5 amarelo. Costuramos agora o mais largo, botão seletor no amarelo 8 e os outros dois botões ficam onde estavam. Observe o detalhe: quando costurar elásticos, mantenha-os ligeiramente esticados com a mão, tal e qual como fizemos, ok? Colocar fecho. Vamos para mais uma função da sua Toyota? Vamos colocar o fecho, sempre lembrando a você que antes de mudar a posição do botão seletor, deverá colocar os dois botões em 0. Está lembrada? Para colocar o fecho, posicionamos o seletor no número 6, o da largura em 0 e o distancial em 2, tudo nos amarelos. E trocamos a sapata comum pela sapata de colocar fecho. Veja mais uma das tantas funções exclusivas da sua Toyota. Se você colocar a sapata na cavidade esquerda, quer dizer que você irá costurar o lado direito do fecho. Veja na imagem. Por outro lado, se você colocar a sapata dentro da cavidade direita, quer dizer que irá costurar o lado esquerdo do fecho. São funções que a sua Toyota lhe oferece para você dar à sua confecção um aspecto e um acabamento de máquina industrial. Isto se chama tecnologia avançada japonesa marca Toyota. Rebaixar dentes de avanço. Vamos para mais uma função exclusiva Toyota? Observe a alavanca que rebaixa os dentes de avanço. Veja que, com um leve movimento de pressão, os dentes rebaixaram. Você viu? Essa função permite você pregar botões sem a necessidade de colocar qualquer acessório específico. E tem mais. Para bordados artesanais com bastidor, você executa o desenho que quiser, movendo o bastidor para cá ou para lá, normalmente, sem precisar colocar papel, ou seja o que for, embaixo do tecido. Pregar o botão. Vamos então primeiro pregar o botão. Veja que já baixamos os dentes de avanço com a sapata comum e agora pregamos o botão fazendo o seguinte. Colocamos o seletor no número 5 e os dois botões em 0. Depois é só ajustar a largura girando o volante manualmente, até que a agulha penetre normalmente nos furos do botão, ok? Quanto ao distancial, fica no 0. Uma vez feita a ajustagem, é só pregar o botão. Costura unindo tecidos. Seguimos adiante no nosso curso de manejo? Vamos agora unir dois tecidos, ou seja, costurando-os com as bordas encostadas. Preparemos agora a máquina. O seletor no número 9 e os dois botões assim. Botão da largura no amarelo 6 e o distancial no amarelo 1. Lógico, porque no seletor o ponto também é amarelo. Ponto franzido. Vamos agora executar o ponto franzido. A preparação da máquina é igual ao ponto alinhavado que já fizemos antes. Seletor de pontos no amarelo 6, largura do ponto no amarelo 0 e o distancial no amarelo 4. Com mais um detalhe. Colocamos o botão tensor do fio no número 2.
Iniciamos com uma costura de retrocesso, pressionando e soltando a alavanca. Veja como é fácil fazer o franzido. Cerzidos. Seguimos com mais pontos amarelos? Vamos agora aprender o cerzido. Temos duas maneiras de cerzir. Aqui usamos a sapata comum. A primeira forma é para furos pequenos. Seletor de pontos no amarelo 6, botão da largura contínua no amarelo 0 e o distancial no amarelo 1,5. Veja o detalhe, soltamos o botão que pressiona a sapata, ok? Coloque agora embaixo um tecido de reforço para que o cerzido tenha um acabamento melhor. Depois, com movimentos de vai e vem, execute o cerzido até que o furo tenha sido coberto. A segunda maneira é quando você tem um rasgo maior. Seletor no amarelo 7, botão da largura no amarelo 6 e o distancial no amarelo entre o 0 e o 1. Com mais um detalhe, o botão de pressão da sapata deverá estar colocado na posição média. Usamos uma linha de cor diferente para que apareça o cerzido. Para a costura normal, você deverá usar linha da cor do tecido. Pontos acolchoados. Vejamos agora os pontos acolchoados, continuando nos amarelos. Com pontos acolchoados, você pode criar uma infinidade de confecções. Escolhemos um ponto com movimentos, é o número 14. Veja que você também pode acolchoar com pontos amarelos 6, também o 8. Seletor no amarelo 14, botão da largura no amarelo 4 e o distancial no amarelo 1,5. Usamos a sapata comum e o botão que pressiona a sapata na posição mais apertada. Execute a sua primeira linha de costura. Depois, coloque o guia cromado de acordo com a largura desejada, entre a primeira linha feita e a próxima. Depois, é só costurar as próximas linhas com o guia cromado, determinando as linhas paralelas, depois cruzando-as. Com agulha dupla. Como parte final do nosso curso de manejo, faremos agora os mais belos pontos e fantasias, porque vamos trabalhar com a agulha dupla. Podemos usá-la para uma, para duas cores, na costura reta, nos pontos zigue-zague, nos pontos fantasia, nos pespontos duplos, nas nervuras e tanto nos amarelos como nos azuis. Mas tem um detalhe que você nunca deve esquecer. Nunca ultrapasse a largura do ponto, acima do número 3. Com toda a certeza, a agulha irá quebrar. Portanto, tenha sempre cuidado de nunca ultrapassar o número 3 no botão da largura do ponto. Outro detalhe, também importante. Com a agulha dupla, você irá sempre usar os brancos no botão da largura. Mesmo que, ou ainda que, você esteja usando no seletor os pontos amarelos ou azuis. Faça você mesma este ponto, anote-o. Seletor no azul 24, largura no branco 3, distancial no azul 4. Vamos agora aprender como enfiar os dois fios, ou um de cada cor, ok? Veja como iniciamos a enfiação. Conduzindo as duas linhas juntas, siga a nossa demonstração. Viu como é fácil? Veja como colocamos cada cor separadamente. Observe que cada cor terá como base onde foi colocado o tubete correspondente. Examine no alto da máquina. Veja como foram colocadas as duas cores. A cor azul está na haste de trás e o vermelho está na haste da frente. Agora veja embaixo as duas cores. O azul, que está na haste de trás, será colocado na agulha da esquerda. E o vermelho, que está na haste da frente, será colocado na agulha da direita. Deu para entender? Não é difícil. Fio da haste de trás na agulha esquerda e fio da haste da frente na agulha da direita. Como primeiro exemplo, iremos com costura reta, dupla, simples, seletor no amarelo 6, largura do ponto, no branco 0 e o distancial no amarelo 2,5. Veja agora alguns exemplos práticos para você testar sozinha.
seletor no 7 amarelo, largura no branco 3 e o distancial no amarelo 1. Vai ficar assim. Outro exemplo, faça uma grega usando agulha dupla, seletor no amarelo 14, largura no branco 3 e distancial no amarelo 1. No meio, seletor no 20, distancial no 4. Esse ponto grego será realizado em 3 operações, tal como já fizemos anteriormente nos pontos fantasia. Serão 2 linhas laterais bordadas, com a distância entre uma e outra, da largura de uma sapata e depois bordando no meio das 2 linhas. Veja que bonita a grega! Outra grega agora. Seletor no amarelo 7, botão da largura no branco 3 e distancial no amarelo 1. Ficará assim. Faça você mesma essas gregas. Anote as posições. A partir destes exemplos, você pode usar sua criatividade e criar muitas e muitas gregas com agulha dupla em 2 cores. Ponto de nervuras com agulha dupla. Vejamos agora mais uma opção com agulha dupla. São as chamadas nervuras, muito usadas no lingerie feminino. Nesse caso, vamos usar as 2 linhas da mesma cor. Terá que tomar cuidado para enfiar a linha certa, ou seja, da haste de trás na agulha esquerda. Para esse ponto com nervuras, use o tensor do fio superior no número 8, podendo também usar o número 7 ou o número 9. Diríamos de 7 a 9. Veja ainda outras sugestões com agulha dupla. São combinadas com pontos azuis e com aplicação de renda, muito usadas em roupinhas de bebê. Últimas observações. Esperamos tenha aproveitado bastante o nosso curso de manejo. Antes de encerrar, veja mais alguns detalhes importantes. É para você não se esquecer. Botão seletor de pontos. Sempre que terminar uma costura diária, coloque o seletor no número 2, laranja. Quando costurar tecidos com muito pelo ou apeluciados, limpe sua máquina com a escova. Os pelos podem ficar na lançadeira. Leia sempre os conselhos e informações do seu manual. Leia-os a partir da página 36 até a página 41. Agulhas. É aconselhável usar a agulha número 11 para tecidos de seda, tafetá. Número 14 para tecidos médios. Número 16 para tecidos grossos como jeans, couro. No caso da agulha redonda, de cabo azul, é boa para tecidos de nylon ou quando o tecido for mais difícil de costurar. Uso contínuo da sua máquina Toyota. Você tem em qualquer máquina Toyota familiar um motor incorporado, com qualidade avançada japonesa que permite realizar costuras alongadas suficientes para uma confecção de porte familiar. O pedal normalmente irá obedecer à aceleração sem problemas de queimar o motor. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo o nosso curso de manejo Toyota 9800. Muito obrigado, tenha sempre Toyota em casa.